Olá, estamos mais uma vez com o programa Medicina Explicada. O programa Medicina Explicada é um programa da Med Brasil e visa trazer um pouco de conhecimentos referentes aos nossos professores e professoras, coordenadoras e coordenadores dos nossos cursos de pós-graduação médica. E a Med Brasil desenvolve 18 cursos de pós-graduação médica no Brasil, e esses cursos são todos eles com os cuidados de realizar de forma a que tenhamos professores envolvidos da Universidade Federal de São Paulo, da USP e professores da Harvard Medical School. Hoje nós vamos falar um pouco, bater um papo com a querida professora Amanda Gonzalez Rodrigues, que é coordenadora do nosso curso de Medicina Esportiva. Professora Amanda, é um prazer enorme poder recebê-la aqui no Medicina Explicada. Obrigada, professor Antônio, pelas palavras. Eu agradeço muito o convite. Antes de fazer a primeira pergunta, desculpa, eu vou lhe pedir que você pudesse contar a sua história com a medicina, desde a graduação até os dias de hoje. Como é que é a sua relação com a educação também, e como é que foi o seu histórico na medicina, professora? Certo, bom, a gente fala, é difícil a gente falar de si, né? Mas vamos lá. Bom, eu me formei, começando meu histórico, né? A minha formação, ela começou lá atrás ainda, né? Há 23 anos. Eu sou formada em medicina, eu já havia feito uma faculdade anteriormente, uma faculdade de enfermagem, já havia me formado, e eu optei por fazer a medicina depois, e foi a minha melhor escolha, né? Então, eu estou formada há 22 anos, depois da faculdade de medicina, eu optei pela especialidade de cardiologia, então fui para cardiologia, passei pelas subespecialidades, né, de cardiogeriatria, mas foi no exercício físico, na fisiologia do exercício, onde eu realmente encontrei a minha vocação médica, né? Eu atuo como médica de programa de reabilitação cardíaca, né? Eu fiz minha especialização em reabilitação cardiovascular e fisiologia de exercício lá pelo INCOR, né, na Universidade de São Paulo, onde atuei por muitos anos também como médica, na reabilitação cardíaca e fisiologia do exercício. Atualmente sou pesquisadora também na INCOR, continuo como pesquisadora. Fiz o meu doutorado, terminei meu doutorado em 2023, lá também, doutorado em ciências pela USP. E desde 2011 eu atuo na área de reabilitação e fisiologia do exercício. Essa área de fisiologia do exercício, ela me encantou, né? Essa área da fisiologia do exercício me mostrou que nós podemos cuidar das pessoas, prevenir doenças e com o exercício físico também tratar. Então, dessa forma, eu venho atuando até hoje. Hoje eu trabalho como pesquisadora, né, na Universidade de São Paulo, no Instituto do Coração, e também na unidade de cardiologia do exercício do Hospital Sírio-Libanês. Como docente, já atuo há muitos anos como preceptora de residências médicas, lá mesmo na Universidade de São Paulo, também como convidada, né, como professora de outras pós-graduações em medicina esportiva. E eu digo, professor Antônio, que na Med Brasil eu encontrei o que eu imaginava por uma especialização de medicina esportiva, uma especialização que realmente traz resultados, né? Não é uma especialização só no online, né? Então, na prática, na vida real. E é dessa forma que eu venho atuando até hoje, professor.
Perfeito, um histórico maravilhoso. Seguramente até é como música, é bom de escutar. Professora, qual é o papel da medicina esportiva na prevenção de lesões em atletas profissionais e amadores? Bom, professor, quando nós falamos em medicina esportiva, nós não estamos falando única e exclusivamente do médico do esporte, né? A gente sabe que a medicina esportiva, ela é formada por uma equipe, né? Uma equipe que tem como objetivo cuidar da saúde do atleta, desde a prevenção, né, de lesões ou de doenças, até mesmo o tratamento de doenças. E aqui, quando a gente fala de tratamento de doenças, não é só as doenças ortopédicas, a gente imagina só são lesões físicas, né? Não, mas gripes, cuidado da saúde da mulher atleta, né? Então, da saúde mental dos atletas. Então, a medicina esportiva, ela envolve uma equipe multidisciplinar nesse cuidado. Então, nós temos o médico do esporte que vai fazer uma avaliação física, vai fazer uma orientação, vai tentar detectar doenças, né, e também tratar essas doenças quando elas aparecem no atleta, mas nós temos a nutricionista. Sabemos que o exercício físico a gente precisa de um combustível, um bom combustível. Não adianta ter um motor bom e colocar uma gasolina ruim, né? Então, precisamos de um bom combustível. Então, a nutricionista tem um papel fundamental. A psicóloga do esporte, um papel fundamental no acompanhamento desse atleta, para que ele possa desempenhar com segurança, com tranquilidade a sua modalidade. Também aqui, os profissionais, né, de educação física, os preparadores técnicos, são muito importantes na otimização do treinamento desse paciente, na prevenção de lesões também. E os fisioterapeutas, que vão atuar muito, né, com o atleta na sua recuperação, né, na recuperação, no retorno ao esporte após uma lesão, após uma cirurgia, nas dores que os atletas têm, né, são muito comuns também. Então, quando a gente fala o papel da medicina esportiva, eu estou falando do papel dessa equipe, né, que tem como objetivo realmente cuidar desse atleta de uma forma integral. Perfeito, e a professora sabe bem que a medicina esportiva ela atua na identificação de fatores de risco, correção de desequilíbrios musculares, e na orientação de treinos seguros, reduzindo de forma significativa, né, professora, a ocorrência de lesões. E levando em consideração esses pontos, de que forma o médico do esporte contribui para a melhoria do desempenho físico dos atletas, professora Amanda? Bom, professora, a gente sabe que o desempenho físico do atleta, ele não depende só da sua técnica ou do seu talento, né? O desempenho físico do atleta, ele depende de muitos fatores, né? Para que o atleta possa desempenhar a sua função, né, a sua modalidade no seu melhor, né, da sua melhor forma, ele precisa ter se alimentado bem, ele precisa ter dormido bem, ele precisa estar com um esquema vacinal adequado, né, para que ele não tenha gripes durante a sua temporada do esporte. Ele precisa ter uma boa capacidade funcional, e isso depende de um pulmão que está funcionando bem, de um coração que está bombeando sangue bem, então, para que ele possa desempenhar, ele precisa que a sua forma física esteja adequada também. Então, é importante que o médico do esporte, nesse contexto, faça uma avaliação para detectar, né, se todos esses fatores estão da saúde do atleta estão legais, se o atleta está saudável de uma forma geral, se existe alguma doença que possa prejudicar ou trazer risco para esse atleta. É importante que essa avaliação seja feita também, né, de forma a detectar precocemente essas doenças e assim tratá-las. E também nós sabemos que algumas doenças, quando o atleta adquire, ele precisa de um retorno seguro no esporte, ele precisa de uma boa recuperação para que ele retorne de sua lesão ou de sua doença de uma forma segura, no momento certo, para que possa desempenhar realmente. Então, desempenho físico
depende de todas essas variáveis. E o médico do esporte, ele tem como papel exatamente detectar e atuar em cada um desses pilares da saúde do atleta. Perfeito, e por meio de avaliações funcionais, né, professora? Monitoramento da carga de treino e estratégias individualizadas que otimizam a performance sem assim, comprometer a saúde. E aí está um resumo do que a professora acaba de nos descrever. Professora, como a avaliação médica periódica ela pode influenciar na longevidade da carreira esportiva? Bom, nós sabemos, eu digo, professor, que o atleta tem vida curta, né? A média de idade, né, de um atleta, né, aqui no Brasil é 25 anos, né? Acima de 35 anos é considerado atleta master. E nós dizemos que o atleta tem vida curta muito porque os atletas com um treinamento, né, prolongado de alto rendimento podem desenvolver mais lesões do que um não atleta. Então, como fazer para que esse atleta possa permanecer por mais tempo no esporte, mas também tendo um bom desempenho? Não adianta só estar no esporte, mas com o rendimento caindo. Então, para que ele tenha um bom desempenho por mais tempo, é muito importante que o médico do esporte esteja atento, né, às lesões, à correção precoce dessas lesões, né, a prevenção de lesões com um bom trabalho em conjunto com fisioterapia, com preparador técnico, ou profissional de educação física que acompanhe, prevenindo essas lesões para que ele possa, por muito mais tempo, se manter no seu esporte, na sua modalidade, né? Também corrigir possíveis desequilíbrios, né? Então, trabalho de biomecânica, trabalhos técnicos também ajudam o atleta a se manter mais tempo saudável para desempenhar de uma forma prolongada a sua modalidade. Perfeito. E ela permite, né, professora Amanda, detectar precocemente alterações clínicas e biomecânicas e vai possibilitando as intervenções preventivas que vão acabar prolongam, né, a vida do atleta. Professora, qual é a importância do acompanhamento multidisciplinar? A professora já falou sobre isso, mas voltando um pouco, envolvendo o médico do esporte, os fisioterapeutas e nutricionistas e nutricionistas, né? Como eu disse, né, a medicina esportiva ela é multimodal, né? Então não existe um único exclusivo papel ali do médico do esporte. Então, dentro dessa multimodalidade, multidisciplinaridade da medicina esportiva, a gente tem que ver que cada um tem um papel importante, né? Não só tanto para prevenção quanto para tratamento, né, do que vai aparecendo no dia a dia do atleta. Então, aqui eu até não ressaltei, mas é muito importante na mulher atleta que tem uma ginecologista do esporte acompanhando também essa mulher atleta, né? Nós sabemos que muitas doenças ou consequências de excessos de treinamento muitas vezes acontecem por falta de atenção com relação à mulher atleta também. Então é importante que essa equipe multidisciplinar esteja atuando fortemente junto com esse atleta, prevenindo e tratando também possíveis problemas que possam acontecer no dia a dia do atleta. Sem dúvida, professora, o trabalho conjunto garante, né, uma abordagem completa, promovendo o equilíbrio entre prevenção, recuperação e rendimento ideal. Professora, como a medicina esportiva atua na reabilitação de lesões e no retorno seguro do atleta às atividades?
Primeira coisa que a gente precisa saber é qual o motivo pelo qual o atleta está afastado, né? Ele está afastado por um problema cardiovascular, ele está afastado por um problema pulmonar, ele está afastado por um processo gripal, né, de vias aéreas, ele está afastado por uma lesão ou um pós-operatório. Então, qual o motivo, né, pelo qual esse atleta está afastado? Baseado nisso, vai ter todo um trabalho de planejamento, né, de reabilitação, para que esse atleta possa retornar ao esporte de forma segura. Então, tem que ter planejamento. Essa liberação, ela tem que ser gradual, né? E, mais uma vez, o trabalho em conjunto com toda a equipe de fisioterapia, de preparação técnica, para que esse atleta volte gradualmente de forma segura. Claro que existem, né, condições, e aqui eu vou entrar um pouco na seara da cardiologia, que podem realmente afastar esse atleta, né, quando apresentam algum problema, de forma até mesmo definitiva. Então, é importante que as diretrizes, que os guidelines sejam seguidos para que esse atleta tenha um retorno seguro, né, e possa praticar, desempenhar a sua modalidade da melhor forma. E ela coordena também o processo de reabilitação, vai garantindo o retorno que seja talvez até gradual, né, professor? Gradual, seguro, quando pode, né, professor? Seguro e com o menor risco de recidiva. Exatamente. Professora, em que medida a individualização do treinamento orientada por um médico do esporte impacta na performance e na saúde do atleta? Bom, cada atleta é único, né? Cada atleta é único, tem a sua individualidade, né? Nós sabemos que atletas performam de formas diferentes, até na mesma modalidade. Atletas têm seus antecedentes diferentes, têm suas patologias diferentes. Uns têm mais ou menos lesões do que outros, né? Às vezes na mesma modalidade, na mesma posição, mas uma pessoa tem. Então, a primeira coisa é individualizar, tá? Essa individualização, ela é feita para exatamente a gente entender quais são a melhor forma desse atleta treinar, como eu vou orientar o treinamento para esse atleta, como eu vou planejar, né, essa periodização do treinamento para esse atleta, né, baseado na sua performance, baseado na sua modalidade, baseado na intensidade dos seus treinos, né, ali durante como a gente vai periodizar esse treinamento dele. Então, a palavra individualização é importante para que o médico do esporte realmente faça um trabalho ali que vá. A gente não pode colocar o mesmo treinamento para todo mundo, né? Quando a gente vai para uma academia, você tem o seu treinamento, a outra pessoa tem o mesmo treinamento dela, porque os objetivos são diferentes, as limitações são diferentes. Então, o papel do médico do esporte é esse. Se o médico do esporte individualiza, tem um olhar individual para aquele atleta, ele consegue orientar melhor, ele consegue prevenir lesões de uma forma muito mais adequada para esse atleta. E essa individualização, professora, como acabou de dizer, ela vai evitar sobrecargas, vai respeitar os limites fisiológicos e maximiza os resultados e vai acabar promovendo saúde e rendimento sustentável, né, professora? Com certeza. Quais os exames e testes são comumente utilizados por médico do esporte para avaliar a aptidão física dos atletas, professora Amanda? Quando a gente faz a avaliação, o médico do esporte faz uma avaliação de um atleta, existem dois tipos de, vamos colocar aqui, de situações que o médico do esporte quer avaliar. Primeiro, o médico do esporte quer avaliar risco, né? Risco do quê? Risco de ele não ter uma morte súbita, por exemplo, desempenhando sua modalidade esportiva. Risco de ele ter uma lesão ou no sistema ósseo-muscular que possa afastar ele por períodos prolongados. Então, a avaliação pré-participação esportiva, ela é fundamental e ela começa na história do paciente, na história familiar,
nos antecedentes do paciente, um eletrocardiograma, um teste de esforço quando necessário, exames adicionais cardiológicos também, exames laboratoriais, né? E a gente não pode deixar de fazer uma avaliação de capacidade funcional e também a avaliação biomecânica, a avaliação física desses atletas são muito importantes. Então, só nesse conjunto, a gente já colocou diversas especialidades aqui, não só médicas, como também de avaliação biomecânica, de avaliação física desses atletas com preparadores físicos. Então, é muito importante que essa avaliação seja feita inicialmente, antes de todas as temporadas, antes de alguém ingressar num esporte com objetivo de competição. E as avaliações cardiológicas, os testes ergométricos, ergospirometria, a composição corporal, flexibilidade, força e testes funcionais específicos, como a professora falou, eles são realmente necessários e são bem-vindos. Como a professora disse. Professora, antes de eu ir para outra pergunta, eu queria fazer um comentário. Nós sabemos que a medicina esportiva ela é uma área razoavelmente nova no Brasil, né? E ela é de extrema importância. A gente sabe que o esporte pode ser um vetor de qualidade de vida e também até mesmo econômico, né? Porque o esporte profissional ele também traz divisas para o país e tudo mais. E você, professora Amanda, coordenando esse curso, trazendo novos profissionais capacitados, preparados para exercer a função, essa especialidade, a medicina esportiva, é algo assim, de grande relevância até para a economia do país. É claro que fundamentalmente para a qualidade de vida do esporte. O que você tem para me dizer nesse sentido? Apesar de ser uma nova área, que não digo nova porque esporte, mas assim a área específica não é tão antiga como a cardiologia em si, mas agora está muito mais em voga. O que você teria para dizer para os seus futuros alunos que poderão concluir o curso de pós-graduação? Como é que estaria esse mercado de trabalho para eles, por gentileza? Bom, professor, essa é uma pergunta ótima, né? Primeiro eu queria lembrar, né, tem um estudo que fez uma avaliação, né, de corredores no Brasil, né? E tem uma frase que até dessa pesquisa que fala assim, que nós temos 13 milhões de corredores no Brasil. Tem mais corredores no Brasil do que suecos no mundo. Então, e sem dúvida, o esporte ele tem aumentado. Nós temos, com relação às corridas de rua, um aumento de 109%, né, das corridas de rua em 2024 em relação aos anos anteriores. Então, o esporte, ainda bem, porque a gente sabe que esporte é sinônimo de saúde, né? Ele vem aumentando. Não só aqui, eu não estou falando só do esporte profissional, mas do esporte amador também. Então, existe um aumento crescente, né, das modalidades e do interesse das pessoas em praticar esporte, buscando saúde. Mas, ao passo que existe um aumento, né, do interesse das pessoas em praticarem o esporte, a gente precisa também aumentar a capacidade de avaliar e acompanhar esses atletas. E aí, esse ponto é o ponto onde a medicina esportiva torna-se fundamental. Quem vai acompanhar esses atletas? Quem vai avaliar adequadamente esses atletas? Né? É muito importante que em todas as modalidades esportivas, exista um médico do esporte acompanhando um atleta, avaliando esse atleta antes de iniciar a sua modalidade esportiva, acompanhando o seu treinamento. E a gente não está falando só aqui de grandes clubes, a gente precisa tirar um pouco a ideia de que o médico do esporte está dentro do clube.
Eu estou falando do médico do esporte no consultório hoje em dia, né? Antigamente a gente entendia, via-se muito, isso mudou, que a medicina esportiva era uma especialidade para ortopedista. E hoje a gente sabe que não. Medicina esportiva é uma especialidade clínica. O médico do esporte, ele acompanha do ponto de vista cardiológico, pediátrico, ginecológico, endocrinológico, né, o metabólico, Geriátrico. ortopédico, geriátrico, né? Então, o médico do esporte, a medicina esportiva é uma especialidade clínica. E como clínico, esse médico do esporte, ele pode atuar em muitas frentes. Ele pode atuar em clubes também, mas ele também pode atuar em clínicas. E essa demanda, ela tem aumentado. Por isso que é muito importante que essa especialidade seja divulgada como uma especialidade clínica, que vai abranger todos os aspectos integralmente da saúde do atleta. Né? Então, são diversas especialidades em uma única especialidade, né? Que tem como foco o atleta amador ou profissional. Perfeito. E completando aí, professor, eu faço essa pergunta que acho que vai até falar um pouco mais sobre o que a professora Amanda acabou de nos contar. Como a medicina esportiva pode auxiliar atletas e não atletas em condições crônicas como asma ou diabetes a manterem um bom rendimento esportivo, ou seja, não só os atletas, mas todo o indivíduo, todas as pessoas? Bom, todo mundo tem que fazer exercício, todo mundo tem direito, né, de se tornar um atleta competitivo, e mesmo pessoas com doenças crônicas. Aliás, existe muitos atletas, né, amadores ou profissionais, começam o esporte, o seu envolvimento no esporte, exatamente para tratar alguma doença crônica, né? Então, uma pessoa que tem uma diabetes, uma glicemia que não está bem controlada e começa a fazer exercício e começa a gostar e aquilo vira um esporte para ele, ou uma pessoa que tem um antecedente de asma na infância, por exemplo, ou que tem um colesterol alterado, ou que tem uma pressão alterada. Então, essas pessoas, elas também podem se tornar atletas, né? Então, o médico do esporte, ele pode acompanhar todas essas doenças crônicas, prevenindo que elas descompensem, acompanhando, né, de forma laboratorial ou por meio de exames e avaliação rotineira esse atleta para que ele tenha a sua doença crônica realmente compensada. Evidentemente, em alguns casos é necessário algum acompanhamento com uma especialidade em casos mais graves, mas o médico do esporte, e isso é importante, ele é capaz de acompanhar esses pacientes, esses atletas com doença crônica, de uma forma integral, com medicamentos, tratando de forma, né, eu não acompanho, peço exame e mando para o endócrino só tratar sua diabetes. Não, ele mesmo pode tratar. Então, o médico de esporte que realmente faça, né, tenha esse olhar integral da medicina esportiva, né, que seja capacitado para acompanhar um atleta com doença crônica, que ele mesmo faça isso. Perfeito. E com um planejamento individualizado, né, o controle clínico rigoroso e adaptações no tratamento e nutrição vai mantendo a segurança e a alta performance no caso do atleta. Professor, nós estamos chegando ao final da nosso bate-papo aqui no Medicina Explicada. Eu queria que a professora pudesse contar para nós e pudesse falar para os seus alunos e alunas, médicas e médicos, qual é a proposta do curso, como que você vê esse profissional no futuro. Conta um pouco para esses que querem realizar, ou que já se matricularam, ou que estão pensando em se matricular, qual é a sua visão ampla e a proposta do curso de pós-graduação em medicina esportiva que você pretende, que você está coordenando? A nossa proposta é
ensinar para esse médico que vem de diferentes especialidades ou que vem da graduação, para que ele possa ser um médico do esporte que tenha segurança, que tenha capacidade técnica de acompanhar e de avaliar qualquer atleta em qualquer modalidade. A nossa especialização, ela vai começar desde a fisiologia, trazendo o aspecto, né, da fisiologia cardiovascular, respiratória, sistema geniturinário, ortopédica, no olhar do exercício físico, onde o exercício físico atua. Trazendo essa parte de fisiologia, nós vamos passar para a parte de métodos diagnósticos. Quais são os exames que o atleta precisa fazer? Quais são os exames que a medicina, que o médico do esporte tem, né, como facilitador ali para sua avaliação? Vamos passar para cada especialidade, dentro de cada especialidade, quais são as principais doenças, quais são as principais lesões que esse atleta pode apresentar, como tratar corretamente esse atleta. E o que é muito importante dessa especialidade, da nossa especialização, é que nós vamos trazer isso, professor, de uma forma prática. Nós vamos colocar o aluno no exame, nós vamos colocar o aluno colocando a mão no atleta, né, examinando, avaliando, né, corretamente, porque é isso que ele vai fazer no seu consultório, é isso que ele vai encontrar no seu clube, né? Então, é importante que ele aprenda na prática. Então, esse olhar que nós temos é um olhar integral, é a medicina esportiva de uma forma integral e também prática. Esse é o nosso diferencial. Perfeito, professora. Melhor do que essa explicação, não tem outra. Está perfeita a sua maneira de condução e de deixar claro que o objetivo da Med Brasil, no curso da professora Amanda Rodrigues Gonzalez, coordenadora do curso de Medicina Esportiva, Medicina do Esporte, é prioritariamente levar um conhecimento de forma ética, profissional, capaz de fazer com que os alunos e alunas possam exercer a função medicina do esporte de forma integral e muito bem orientada e capacitada. Professora, eu quero agradecer muito a sua participação no Medicina Explicada e esperar que tenhamos oportunidade de, mais uma vez, em algum momento, voltarmos a entrevistá-la. Eu que agradeço mais uma vez o convite e espero todos lá, na nossa especialização. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Concluímos aqui mais um Medicina Explicada. Nos vemos daqui mais alguns dias no novo programa que vai estar sempre circulando em via das redes sociais, YouTube e também no nosso site faculdademedbrasil.com.br. Muito obrigado e até lá.